A SIC Notícias tem estado a organizar debates com os candidatos das principais autarquias do país. Hoje chegamos a Setúbal com Fernando José, foi candidato do PS há 4 anos, está de regresso agora. Maria das Dores Meira foi comunista e presidente da autarquia durante 15 anos, regressa com o apoio do PSD. André Martins esteve na Câmara de Setúbal em quase todos os últimos 24 anos de domínio comunista, recandidata-se ao segundo mandato. António Cachaço foi registado como candidato do Chega à última hora, depois da desistência da primeira opção de André Ventura, Lina Lopes. Setúbal pelas pessoas é o lema de Daniela Rodrigues, a candidata do Bloco de Esquerda. Flávio Lança é o candidato da Iniciativa Liberal e concorre a estas eleições sob o lema Acelerar Setúbal. Vamos então começar este debate pela Maria das Dores Meira. Bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite da SIC Notícias. Está a ser investigada pelo Ministério Público e recentemente uma auditoria independente feita às contas da Câmara no período em que foi Presidente revelam que gastou mais de 100 mil euros em despesas pessoais. Que garantias é que pode dar de que daqui a meia dúzia de meses não está a ser condenada por um tribunal? Bom, antes de mais, Diogo, muito boa tarde. Obrigada pelo convite da SIC para estarmos hoje aqui neste debate. Cumprimentava também todos os outros colegas de painel e cumprimento também todos aqueles que nos veem de suas casas. Queria dizer que não sou arguída em processo nenhum, não tenho conhecimento de processo algum e se houver algum processo, espero ansiosamente para ser ouvida. Quero dizer que este é, de facto, um relatório encomendado pelo Executivo CDU com o conluio do Partido Socialista. É um relatório e, portanto... Está a falar da auditoria às contas que foi revelada recentemente. Exatamente. E, portanto, quero dizer que há um caderno de encargos que solicita essa auditoria. O caderno de encargos tem o pedido de auditoria entre janeiro de 2017 e outubro de 2024 e é muito estranho que o relatório feito à medida e uma autêntica fraude que contém uma data de incongruências e de erros técnicos gravíssimos, dizia eu que este relatório parou em outubro de 2021. À medidinha. Mas era habitual, portanto, ou não usar cartões de crédito da autarquia para despesas pessoais? Eu quero responder a isto. Portanto, para em 2021 um expediente fraudulento e com responsabilidades destes dois partidos, como acabei de dizer, e, portanto, pago também com os impostos dos tubalenses e azeitonenses para fins meramente eleitorais, especulativos, fraudulentos. O cartão de crédito usou ou não no período em que foi Presidente da Câmara? Irão ver, há uma resposta a isso, há já uma resposta a esse relatório. Iremos fazer uma... Mas não me quer dizer se usou ou não? Não, é só ver a nossa resposta. É porque eu tenho a ideia de ter lido algures, a Maria das Dores Meira admitir que usava, mas que todos os membros do Executivo usavam. Eu quero que vejam as nossas respostas e quero que isto vai seguir para o Tribunal. É porque se for verdade que todos os membros do Executivo usavam, eu tenho uma pergunta perfeita para o André Martins, perguntar-lhe se usava também estes cartões de crédito, uma vez que foi a vice-presidente Maria das Dores Meira e era vereador. Nunca usei nenhum cartão de crédito. Alguém usava por aí. E fui cerca de 10 anos vice-presidente, mas é verdade, nunca Maria das Dores Meira está a dizer que alguém usaria por si. Bom, se alguém usou por mim, eu peço desculpa, mas não tenho responsabilidades nisso. Agora, o que eu quero dizer sobre isso, naturalmente, que o que eu tenho, a informação que eu tenho é que é um processo que está nas entidades competentes na avaliação e, portanto, eu sobre isso não tenho nada a dizer. Mas porquê que fez uma auditoria até 2021, que é precisamente o ano em que toma posse como Presidente? Relativamente a esta questão da auditoria, eu quero que fique bem claro, porque... as coisas têm de ficar sempre bem claras quando se trata de pessoas em acusações, uns para os outros. A auditoria, o Partido Socialista, que os seus vereadores apresentaram na reunião de Câmara uma proposta para fazer esta auditoria. Os partidos representados na Câmara Municipal, o Partido Socialista, a CDU e o PSD, aprovaram a auditoria, ou seja, aprovaram por unanimidade. Naturalmente, fez um concurso público, ganhou uma empresa
uma sociedade de revisores oficiais de contas que, naturalmente, se rege por uma ordem... Tem uma ordem, não é, que tem Mas o objetivo era denegrir a imagem de Maria das Dores Meira? Não, desculpe lá, mas eu esse tipo de... Não entro por esse tipo de processos. Não é a minha maneira de estar, não é a minha maneira de ver... Mas consegue explicar porque é que a auditoria para 2021? Eu estou a explicar. O que diz na deliberação, o que se diz é que deve ser feita uma avaliação à utilização dos cartões de crédito, a quem recebeu ajudas de custo pela utilização dos carros, etc. Não é? E diz, entre 1 de janeiro de 2021 e outubro de 2024. E no relatório que aparece, diz que o relatório foi feito nestas condições e até outubro de 2021... até outubro de 2021, salvo nos casos em que se justificou fazer outro tipo de avaliações. A informação que eu tenho é que os serviços da Câmara entregaram à empresa todos os relatórios, todos os documentos foram solicitados. Incluindo solicitados documentos para além de 2021. O problema é que está aqui em representação do Partido Socialista. Não houve utilização de cartões da Câmara Municipal durante este período. E também não houve recepção de ajudas de custo. O Partido Socialista aprovou esta auditoria. O relatório é omisso nessa matéria. Porque acredita que é a melhor forma também de descredibilizar Maria das Dores Meira, que foi autarca durante 15 anos? Bem, antes de mais cumprimentar todo o auditório, em especial os tubalenses e azeitonenses, e agradecer o convite e cumprimentar os colegas de painel, também candidatos à presidência da Câmara Municipal de Setúbal. Há uma notícia do Público, uma reportagem de investigação feita há mais de um ano, que levantou sérias dúvidas junto dos vereadores do Partido Socialista. Na altura, estranhámos termos sido confrontados com documentos que desconhecíamos, documentos que vieram dentro da Câmara. Na altura, em reunião de Câmara, dissemos ao Presidente, em reunião de Câmara, que deveria ser feita uma investigação interna, no sentido de perceber como é que aqueles documentos foram parar à comunicação social. E dissemos também que, face às graves acusações que eram feitas nessa mesma reportagem, que o processo devia ser encaminhado para o Ministério Público, porque à Justiça cabe investigar. Que está a investigar também. Depois tivemos uma reportagem feita por esta casa, na SIC, também com graves acusações e com novos dados, e entendemos na mesma altura que a Câmara Municipal de Setúbal, através do seu representante máximo, André Martins, deveria ter enviado todo este processo para o Ministério Público. Em novembro do ano passado, entendemos, face à inércia de ação, face às dúvidas que eram suscitadas, e até porque Dores Meira, enquanto candidata, disse que a primeira coisa que iria fazer, se vencesse as eleições, o que não vai acontecer, mas se vencesse as eleições, que a primeira coisa seria avançar com uma auditoria. Mas tendo em conta aquilo que sabe neste momento, Maria das Dores Meira tem condições para ser candidata, na sua opinião? Isso é uma avaliação que a candidata tem de fazer. Aquilo que nós entendemos foi, em novembro do ano passado, propor uma deliberação em reunião de Câmara, no sentido de se avançar com uma auditoria à utilização de cartões de crédito que a nós nos levantam dúvidas, mas também à utilização da viatura própria. Nós não compreendemos como é que uma Presidente de Câmara utilizava a viatura própria todos os meses, fazendo mais de 2.000 quilómetros. Era para quê? E, portanto, isto tem que ser explicado. Mais de 2.000 quilómetros todos os meses. Eu estou aqui para falar sobre Setúbal. Tudo isto vai ser entregue deixe-me só dizer, tudo isto pouco interessa neste momento. Deixe-me só ouvir a Maria das Dores Meira, que estava a dizer que vai ser instaurado um inquérito judicial ao Executivo da Câmara Municipal, também ao Executivo da Câmara Municipal. Vai pôr a Câmara em tribunal. Claro. Não é? E também a esta entidade, uma queixa à Ordem dos Revisores Oficiais de Conta e também uma queixa-crime. Mas não é capaz de dizer categoricamente que estas afirmações são falsas? Não, eu quero responder isso em sede própria. 2.000 eu aqui estou para falar mês. Sobre os Mas não é isso que interessa aos tubalenses neste momento. O que interessa mas disser sim ou não, avançamos. O que interessa é uma visão de futuro. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu não vou por aí, não é isso que eu quero fazer política. O candidato André Martins também não soube explicar porque é que parou a investigação em outubro de 2021.
Porque é que parou? Eu já expliquei. Portanto, António, foi feita à medida, Não campanha utilizo nem eleitoral. viatura própria, nem deslocações próprias, nem utilizo de cartões de crédito. Senhor, e, portanto, senhor isso está escrito posso no falar? relatório. Posso falar? Está escrito no relatório. Posso falar? Também não... Eu quero saber, porque isto é campanha eleitoral a 30 dias das eleições, dos dois candidatos, aqui do PS e da CDU. António Cachaço, Lina Lopes era a candidata preferida de André Ventura para liderar esta corrida autárquica a Setúbal. Sente-se o plano B? Boa tarde a todos, cumprimentar o auditório, principalmente os setubalenses e azeitenenses. A Lina foi uma opção na altura, por questões pessoais abdicou, portanto quis defender de uma queixa, uma difamação que foi feita. Eu era o número 2 em Setúbal, portanto foi uma continuação do projeto. Chega costuma dizer que quem não deve não teme. Pois, mas pronto, são questões pessoais, nós não nos queremos imiscuir da coisa. Nós neste momento continuamos o projeto, se fosse o António Carlos Cachaço, se fosse outra pessoa, iríamos ter o mesmo projeto e íamos continuar a querer lutar pela Câmara Municipal de Setúbal. Flávio Lança, a Iniciativa Liberal conseguiu entender-se com o PSD em algumas autarquias para estas eleições autárquicas. Em Setúbal era impossível. Não gosta da candidatura de Maria das Dores Meira? Não, a candidatura da Maria das Dores Meira jamais seria apoiada pela Iniciativa Liberal em Setúbal. É uma candidatura em que nós não nos revemos. A Iniciativa Liberal está a fazer o seu caminho, também conversou com o PSD na altura e entendemos que não fazia sentido. A Iniciativa Liberal tem uma candidatura própria, sabe qual é o seu rumo, tem muito bem definido o que é que quer. E queremos acabar com estes 20 anos de estagnação, queremos trazer frescura a Setúbal, colocar Setúbal a crescer e é isso que nos apresentamos. Portanto, a Iniciativa Liberal não faz sentido neste momento, não sei o futuro, mas neste momento tem o seu caminho definido, sabe o que é que quer, sabe o que é que quer apresentar a Setúbal e é isso que vamos fazer, é o nosso caminho. A Daniela Rodrigues é candidata do Bloco de Esquerda. Há 4 anos o Partido Socialista ficou a cerca de 3 mil votos, ou exatos 3 mil votos de conseguir ganhar a Câmara de Setúbal. Permita-lhe que lhe faça um preferias, não sei se conhece o jogo. Preferia que fosse o Partido Socialista a liderar a Câmara ou a CDU? Muito boa tarde, viva. Agradecer o convite que me foi endereçado. Saudações democráticas a todos os candidatos, colegas de painel presentes. Um especial cumprimento a todas as pessoas que vivem em Setúbal e em Azeitão. A escolha dos cidadãos e das cidadãs é soberana. São as pessoas que irão determinar. O Bloco de Esquerda apresenta-se com um programa de governo autárquico, ambicioso, a favor das pessoas, em benefício do bem público, do bem coletivo, pela defesa do direito à habitação, por garantir que os cuidados de saúde existem em tempo útil, em tempo de que as pessoas necessitam. Apresenta-se também para defender a gratuidade dos transportes públicos, para fazer um apelo ao uso da mobilidade suave, para que a travessia para Troia esteja contemplada no passe navegante. E esse programa só se pode defender com uma candidatura independente? Pode-se defender com uma candidatura de esquerda, progressista, solidária, que tem no centro as pessoas, que respeita o meio ambiente e que... O atual Executivo é liderado por uma coligação que inclui o Partido Comunista. Sem dúvida. Mas nós fazemos a avaliação da gestão CDU nas últimas décadas. E aqui eu pergunto, se Dores Meira não é candidata do PSD, então quem que é o candidato do PSD? Porque eu pergunto, significa que o partido que governa o país, que determina a política do nosso país presentemente, se demitiu de Setúbal? Considera que Setúbal não tem estatuto para receber uma candidatura sua autónoma? Nós temos sido uma oposição dialogante com a CDU, com certeza, mas a nossa preocupação são as pessoas. São as pessoas e assegurar que há direito à casa digna. E isso só é possível a dialogar à esquerda e a contrariar toda esta degradação da convivência democrática, a conter a euforia populista que tem minado o debate autárquico, que nos tem impedido sistematicamente de discutir os programas que são apresentados dignamente e com elevação às pessoas que habitam em Setúbal e em Azeitão. Nós temos de estar concentrados num futuro que é sustentável, em que todos
têm lugar e em que todos importam. Eu estive a ver as estatísticas e percebi que Setúbal é o terceiro distrito com mais população estrangeira residente e queria perguntar ao André Martins se nas eleições legislativas o Chega ganhou no Círculo de Setúbal. Acha que é por causa da imigração que as pessoas que o elegeram há 4 anos agora queriam ter André Ventura como Primeiro-Ministro? Eu acho que os setubalenses e os azeitonenses têm escolhido ao longo destes quase 24 anos a CDU para governar o município de Setúbal e as freguesias e também na Assembleia Municipal. E, portanto, eu acho que não há razões nenhumas para alterar essa votação, porque o que nós temos para apresentar de trabalho ao longo deste mandato são cerca de 200 milhões de euros de investimento. É isso que está em causa, que é toda uma intervenção que está a ser feita. Mas o município está preparado para a pressão grande que é esta dos imigrantes que estão a chegar? Não, Setúbal tem uma tradição também de receber bem e de procurar encontrar as melhores soluções e qualidade de vida para os imigrantes. É nesse sentido que nós consideramos que Setúbal é uma cidade, uma comunidade mais rica pela diversidade cultural que estas comunidades que vêm para Setúbal para trabalhar, para ter melhores condições de vida e contribuir para o desenvolvimento de Setúbal, portanto, têm, do ponto de vista cultural, do ponto de vista naturalmente do bem-estar em Setúbal. Mas há tensões em Setúbal por causa dos imigrantes ou não? Não há tensões em Setúbal e por isso mesmo é que a gestão da CDU tem, ao longo destes 24 anos, criado e tem instrumentos, tem mobilizado, tem envolvido estas populações no sentido de garantir a sua integração e, naturalmente, sermos uma comunidade que enfrenta as adversidades, que é verdade, com que nós nos confrontamos, designadamente, os problemas da saúde ou da falta do acesso à saúde neste momento. Está alinhada com as políticas do partido que a apoia para a imigração e vai fazer eco delas se for eleita Presidente? Eu estou alinhada com todas as pessoas que nos apoiam. Eu quero aqui novamente... O PSD não é especial? Não é especial, porque é que havia de ser especial? Eu queria aqui dizer novamente que somos uma candidatura independente, livre. Mas também não tem vergonha do apoio que tem do PSD? Claro que não. Não tenho vergonha nenhuma do apoio do PSD, do apoio do CDS, do apoio do PCP, do apoio do Bloco, do apoio da IEL, do apoio de tantas e tantas pessoas, e nomeadamente todos aqueles pessoas que são da IEL. Peço desculpa. Peço desculpa, mas deve estar equivocado. Não estou, não. E eu estava no uso da palavra já agora. Deve estar a ofender os meus colegas da IEL. Não está. Ó Flávio, está enganado você está enganado. E, portanto, daqui saudar todos aqueles que integram esta candidatura independente. São muitos aqueles que não têm partido, mas também são muitos aqueles que constituem as listas, quer das juntas de freguesia, às assembleias de freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, de todos os partidos e, portanto, ou são apoiantes ou fazem parte destas listas. Apoiar todos e saudar todos. António Cachaço concorda com o Presidente da autarquia quando diz que não há tensões por causa da imigração em Setúbal? Não posso concordar. Setúbal está muito mais insegura de há uns anos para cá. A questão da imigração... A imigração está relacionada com a insegurança? Também. A falta de segurança tem levado a que a população não se sinta segura. Nós temos algumas ideias em relação à segurança, com a obtenção da videovigilância, a Polícia Municipal, para termos um bocado mais de segurança em Setúbal. Neste momento não nos sentimos seguros em Setúbal. Sim. E nós, com a população, temos obtido esse feedback de que as pessoas não se sentem seguras em Setúbal neste momento. E nós queremos alterar isso. Está a concordar, Fernando José? Não estou a concordar. Isso é uma péssima imagem que se dá da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade segura. Temos problemas como têm grandes cidades, mas a nossa cidade é uma cidade segura. A nossa cidade é uma cidade fantástica. E não existem tensões. A ideia que nós temos com a população não é essa. Não existem tensões. Não falei em tensões. Nem existe aumento de criminalidade. Nós reunimos recentemente com a GNR e com a PSP e isso não corresponde minimamente à verdade. E, portanto, passar essa imagem num debate em que estamos a falar sobre Setúbal é negativo para a nossa cidade.
os tubalenses certamente não se vão rever nessas suas declarações, porque isso não corresponde à verdade. Diferente é a proposta que nós temos, e já há muitos anos, da videovigilância para a nossa Baixa. Mas o Fernando votou contra a videovigilância. Nós nunca fomos contra a videovigilância. Nós apresentamos essa proposta em termos de recomendação na Câmara Municipal de Setúbal há muitos anos. Nunca fomos contra a videovigilância. Isso é mais um mito que o Chega quer criar. Mas se a cidade é segura, para que é preciso a videovigilância? A videovigilância é necessária. A videovigilância, se me permite, a videovigilância é necessária na nossa Baixa. Dou-lhe exemplos de cidades que tinham algum vandalismo durante a noite, no Partido de Montras, no grafitar essas mesmas paredes. E isso acontece. De outras cidades. E isso não acontece em Setúbal. E isso é fundamental para que em Setúbal se venha a implementar a videovigilância. Mas deixe-me só recuar 2 segundos só para dizer que Dores Meira tem o apoio do PSD e tem o apoio também do CDS, mas não tem o apoio do PSD local. O PSD local, através da sua estrutura e recentemente até através de Fernando Negrão, vem negar esse apoio à candidatura independente. E eu, enquanto socialista, o Partido Socialista, tenho aqui hoje que dizer que estamos a passar um momento bastante negativo, recuando 60 anos atrás no Serviço Nacional de Saúde. É que nós vamos ter as urgências de obstetrícia no nosso hospital de São Bernardo encerradas por decisão do PSD, este mesmo PSD que apoia a candidatura independente de Maria das Dores Meira. Não sei se quer responder em 10 segundos. Dizer que isso é preciso recuar um bocadinho atrás e lembrar o que foi o Partido Socialista relativamente à saúde, à habitação, avançou com a construção do edifício das urgências, do novo edifício das urgências do Hospital de São Bernardo. Eu estava calada quando o senhor estava a falar. Sim, é a realidade. Posso falar? Claro que pode. Assim como também não aplacou o subfinanciamento crónico relativamente ao SNS. É isso mesmo. O PS tem culpas no cartório, mas também não é momento de passar culpas. No cartório. Eu não vou atrapalhar os tempos de intervenção dos caros colegas de painel, mas também quero intervir em matéria de segurança. A segurança é um bem humano essencial. Essencial. E é necessário, com honestidade e com exigência política e cívica, apresentar propostas e medidas com base na realidade setubalense. Não é descolada nem desfasada da realidade. Não se resolve com videovigilância. Porque consultando o RASI respeitante ao Distrito de Setúbal e se falarmos com as nossas forças de segurança no terreno, apontamos para um decréscimo da criminalidade participada no Concelho de Setúbal. Setúbal é uma cidade segura. Verdade. Inseguro é não ter casa. Porque não há nada que garanta mais estabilidade às famílias do que ter teto e chão com dignidade. Isso é que é indutor de paz social. E é nessa construção de soluções que a autarquia de Setúbal deve apostar. Mas falou com os comerciantes da Baixa em relação à segurança? Com certeza. Por isso é que é necessária a videovigilância na Baixa. Por isso é que é necessária a videovigilância na Baixa. Okay. Não, porque existem atos de vandalismo isolados. Tem de haver ponderação dos direitos nesse debate. Okay. E na zona dos bares também. Na zona noturna da cidade. Dar aqui aquilo que nós temos. Nós temos propostas concretas para a segurança. Nós defendemos muito mais um policiamento de proximidade do que a videovigilância. Não descartamos a videovigilância, eu não tinha percebido aqui a proposta do Fernando José era videovigilância localizada e é precisamente isso que nós defendemos. Nós defendemos que o Conselho Municipal de Segurança, e já pedimos várias vezes ao Sr. Presidente que apareça pareceres na Assembleia Municipal, para perceber onde é que faz sentido. E em casos pontuais faz-nos sentido, efetivamente, que possa haver videovigilância. Mas, acima de tudo, aquilo que nós precisamos é policiamento de proximidade. Sem os polícias na rua, nós vamos filmar crimes ou vamos filmar vandalismo e não serve para nada. E não é isso que nós queremos. Queremos as ruas iluminadas, queremos que exista a requalificação dos espaços, porque também muitas vezes esta percepção de segurança, eu também não entendo que Setúbal seja uma cidade insegura, às vezes há percepção de segurança nestes locais. Está um local menos requalificado, há uma rua menos iluminada e as pessoas sentem algum receio de passar ali. Não quer dizer que vão ser assaltadas, que haja vandalismo nessa passagem. Mas na prática temos que criar segurança às pessoas, temos que criar o sentimento de segurança. E aquilo que realmente nós apresentamos é, nós consideramos que é fundamental haver policiamento de proximidade. E isso é uma coisa que não tem havido. Maria das Dores Meira, sem prejuízo de poder concluir o raciocínio que estava a ter há pouco relacionado com a saúde, que é uma área importante na margem sul do Tejo também. Os últimos dias têm provado que as coisas não estão fáceis por lá. Mas entrando agora um pouco na habitação, sente-se também corresponsável pela situação de dificuldade em que muitos tubalenses têm, pela dificuldade que têm tido em encontrar casa para morar? Não.
como é óbvio. Portanto, a habitação é uma responsabilidade da Constituição da República Portuguesa. Portanto, nas últimas décadas houve um grande desinvestimento do ponto de vista central relativamente à construção de novas habitações e à requalificação. Dizer que a última intervenção do Estado no que diz respeito a esta matéria foi para aí nos anos 90 com os PERs, mas em relação a Setúbal, não sendo nossa responsabilidade, mesmo que nós o quiséssemos fazer, como alguns municípios que tinham condições financeiras o fizeram, nós tivemos que pagar a bancarrota que o Partido Socialista deixou em Setúbal. Eu quero lembrar que em 2001 a Câmara Municipal de Setúbal estava à beira da falência e, portanto, era impossível ter que resolver tantos problemas em Setúbal, ter que pagar a dívida que o Partido Socialista deixou naquela Câmara e ainda construir habitação. De qualquer modo, quero dizer que, de acordo com a Lei 37 de 2018, saiu a obrigatoriedade, a necessidade de fazer a estratégia local de habitação, que é um instrumento principal que serve de base a podermos concorrer aos fundos do PRR. Nós fomos o primeiro município que, em setembro de 2020, entregou ao Governo a nossa estratégia local de habitação. Nesse pedido, nessa estratégia, nós tínhamos solicitado cerca de 1.500 habitações novas, sendo que 160 seriam de renda acessível e a reabilitação de 414 edifícios totalizavam cerca de 3.700 habitações. Mas quero dizer que, de facto, tal não aconteceu. A Câmara Municipal não fez nenhuma habitação nova. O IRU, que tinha à sua responsabilidade a construção de 1.000 habitações novas, começou a construir 48 e dizia que em julho deste ano ia começar a construir mais 60. Zero. Nem acabou as outras, nem começou novas. Há, de facto, agora alguma reabilitação em relação ao edificado, à requalificação dos imóveis que já existiam nos bairros sociais, mas eu tenho intenção de, pegando daquele valor financeiro que o Governo agora disponibilizou para a construção das habitações, de 1.300 milhões, portanto, pegar nisso para construir aquilo que falta construir, que são praticamente tudo. O candidato do PS, e esta pergunta agora para o André Martins, tem dito que a última habitação pública construída em Setúbal foi construída pelo Partido Socialista e, portanto, antes de 2001. A CDU não fez nada nestes últimos 24 anos? Não construiu uma única habitação. O Partido Socialista, o candidato do Partido Socialista, aproveita-se um pouco da memória curta que muitas vezes temos na nossa vida. O Partido Socialista... Aqui o André Martins está de mãos dadas com a Maria das Dores Meira. Também representam o passado. São formas de, naturalmente, de avaliar e de fazer política. Não é essa a nossa forma de estar na política, mas pronto, cada um tem a sua. O que eu queria dizer é o seguinte, a situação dos problemas mais graves que a sociedade de Setúbal atravessa tem a ver exatamente com políticas dos governos do Partido Socialista e do PSD. A área da educação, a área da saúde, a área da habitação, por exemplo, são 3 casos em que são políticas com investimentos que não passam por Setúbal, não é? E que, portanto, têm deixado arrastar problemas e agravado problemas. Mas, voltando aqui à questão do candidato do Partido Socialista, diz que nós, CDU, só agora é que nos lembramos de fazer habitação. O Partido Socialista, quando estava na Câmara Municipal, aproveitou o programa do PER, financiamento do PER, para fazer habitações. Foi isso que fez. Nós aproveitámos o programa do PRR para fazer habitações. É isso que nós estamos a fazer. 130 milhões de obra de habitação que estão a acontecer em Setúbal hoje. 130 milhões. Nós apresentámos candidaturas ao PRR, foram aprovados 160 milhões. São essas obras que estão a ser feitas em Setúbal. Na área da saúde, na área da educação e na área da habitação. Porque é que os setubalenses hão de acreditar que o Partido Socialista local vai conseguir resolver um problema que o Partido Socialista Nacional não conseguiu resolver? Porque existem visões diferentes. O Partido Socialista está desalinhado do seu partido? Não, o Partido Socialista tem uma visão diferente nas autarquias daquela que tem Dores Meira e André Martins, que representa uma visão de passado.
Ou seja, André Martins e Dores Meira continuam a tirar para a Administração Central, para o Governo, a responsabilidade de resolver um problema. Aos tubalenses pouco importa. Olha que não. Aos tubalenses pouco importa quem tem a responsabilidade de resolver este Quem problema. É que está a construir dois centros de saúde em Setúbal? E este problema... Um foi construído e entregue ao seu governo. O outro está a ser construído, vai ser entregue ao governo que agora apoia a candidata Maria das Dores Meira. Está a ver? Deixa-me lá terminar. É a Câmara Municipal que investe. Mas tem que ser a Câmara Municipal. A gente tem que ter médicos dentro Tem de ser a Câmara Municipal a assumir esta responsabilidade por combater o flagelo da habitação indigna e da falta de habitação, porque nos últimos 25 anos nem Dores Meira nem André Martins resolveram este problema. O Partido Socialista deixou dívida na Câmara, mas deixou obra feita. 3 piscinas municipais, o pavilhão municipal, 860 habitações, que ainda hoje servem os tubalenses. E deixou uma concessão das águas que durante 25 anos andaram a sacar dinheiro aos bolsos dos tubalenses e dos Meira e André, eleitores. quero falar do sistema tarifado por 40 anos. Dores Meira e André Martins deixam uma dívida de 59 milhões de euros. Tem de explicar isso, Sr. Vereador. 59 milhões. Sr. Candidato, tem de explicar o que é isso dos 59 milhões. Mas é preciso saber do que é que o senhor está a falar. 59 milhões para uma Câmara que tem um orçamento para 2025, o senhor chumbou 238 milhões de euros. André Martins, deixa eu ouvir o André Martins. Isto é que interessa aos tubalenses. Deixa-me só ouvir o André Martins, estava a tentar... É que quando se atira estes números para o ar, é necessário saber do que é que estamos a falar. Uma Câmara que, no orçamento para 2025, tinha 238 milhões de euros no orçamento, que foi chumbado pelo Sr. Vereador, e que atrasou 4 meses nos projetos e nas candidaturas e nos concursos que foram lançados para obras a realizar em Setúbal, e que o Sr. Vereador, porque considerando que era muito elevado o valor, entendeu chumbar o orçamento. Naturalmente que isso atrasou tudo, todos os investimentos. Daniel, agora, o Bloco de Esquerda vai tentar... Quando falamos de 59 milhões, temos que alargar o debate. Temos que alargar o debate aos outros candidatos, à Daniela Rodrigues do Bloco de Esquerda. Como é que este problema se resolve afinal? Porque é difícil ir encontrar dinheiro para resolver o problema da habitação. Ou não? Ou o PRR é a solução de todos os males? O PRR já acabou. Executar o PRR é tão só a obrigação da autarquia, como é evidente. Agora, primeiro foi preciso apresentar candidaturas. Existem outros exemplos. Basta olhar para Almada e para o Barreiro para ver como fizeram. Vamos ouvir a candidata. São bons exemplos. Bons exemplos de Setúbal. Bons exemplos. Vamos ouvir a candidata do Bloco de Esquerda. Temos um limite no tempo. Naturalmente, um candidato que só diz mal de tudo e de todos e que dá uma má imagem, naturalmente, do Conselho que quer... Respeitem a democracia, respeitemos uns aos outros. É isso de que necessitamos. É isso de que Setúbal necessita. Com vista a que se apresente medidas ponderadas. Vamos embora, as do Bloco de Esquerda agora. Enraizadas. Sim. Em virtude das pessoas. Obrigada. O problema da habitação. Sem deixar de responsabilizar o Estado Central, como é evidente, ainda assim a autarquia dispõe de um conjunto de competências para encontrar soluções para este problema gravíssimo. É de salientar que o valor do metro quadrado em Setúbal, em 4 anos, duplicou de cerca de 1.300 metros para cerca de 2.600 euros. Perdão. Ora, os salários não duplicaram, não é? Por um lado. Por outro, temos uma dificuldade extrema no acesso a arrendar uma casa. Se nós consultarmos, por exemplo, o site do Idealista nestes dias... Esse diagnóstico está feito. Vamos ver menos de 200 imóveis disponíveis para arrendar e temos T0s no centro histórico com 30 metros a 800 euros para arrendar, T2 Montebello a 1.200, no Viso a 1.300. A autarquia, além de estar empenhada em articulação com o Estado Central, em alargar o seu parque habitacional público, e além de continuar a investir na requalificação, tem de proceder a um levantamento exaustivo dos seus equipamentos municipais, que se encontram devolutos, e pô-los à disposição da população, para que a população consiga arrendar casa em função dos rendimentos resultantes do seu trabalho. É necessário fazer isso. É necessário também reavivar
o espírito das cooperativas de habitação em Setúbal, que é uma tradição riquíssima em Setúbal. E a autarquia tem de se constituir e tem de se apresentar. O mercado vai conseguir resolver este problema. Eu acho que o mercado tem aqui uma palavra a dar, mas deixem-nos ouvir aquele lado é preciso efetivamente haver mais oferta. Vamos ouvir o Flávio Lança. É preciso haver mais oferta na habitação. E esse é o privada. problema que tem acontecido, não é? Porque nós precisamos de mais oferta. Obrigado. E o tema é esse: se nós não resolvermos o problema da oferta, não vamos resolver este diagnóstico que foi feito agora. E como é que se resolve o problema da oferta? Mais licenciamento. Eu trago aqui um número que é, este ano, o país cresceu 36% em licenciamento. Setúbal caiu 69,5%. Portanto, se nós não licenciamos mais para se construírem mais casas, não temos mais oferta. Mas a preço que as pessoas possam pagar, não é? Mas repara, quanto mais casas, isto é a lei da oferta e da procura. Se tiver um pouco de economia, percebe, se houver mais oferta, o preço baixa, o arrendamento baixa. É isto que funciona. Não é só se der um bocadinho de economia, não pode perceber. desistir de defender o acesso à habitação. Mas ninguém... E é necessário mas o acesso à habitação existe na mesma. Quando licencia um projeto, desculpa, mas o acesso à habitação existe que reserve e uma vai continuar a para existir. custos controlados. Para que porque nós não temos nenhum estigma. Temos que terminar. Nós não temos nenhum estigma e, portanto, nós defendemos também fazer acordos com as cooperativas, construção privada e construção pública. E é isso que nós temos que fazer. Não há porque as condições os partidos que não souberam fazer. Esse é que é o problema. Destruíram as cooperativas. Pronto, mas António Cachaço, como é que se resolve este problema da habitação sem a mão de obra que é precisa para trabalhar, sendo imigrante, no fundo? A CDU também não Eu acho que não há só mão de obra imigrante para trabalhar. Mas, como dizia o Flávio, e muito bem, é assim, o problema está na oferta. Portanto, Setúbal não tem neste momento oferta, tem que a criar. Os mecanismos, não passando a responsabilidade para o Estado Central, que tem a sua parte da responsabilidade, acho que a Câmara Municipal também tem que ter a sua cota de responsabilidade nessa parte, tem que arranjar mecanismos para aumentar a oferta, para depois baixar os valores neste momento em Setúbal. Não sabe que mecanismos são esses? Os mecanismos, é assim, temos que construir, temos a ideia também de alavancar as cooperativas de construção, ver o edificado municipal para perceber o que é que podemos recuperar ou não. Nós temos a noção que há muitos edifícios em Setúbal que podem ser recuperados e revitalizados e voltarem ao mercado habitacional. Obrigado por terem vindo à SIC Notícias. É o ponto final no debate com os candidatos à Câmara de Setúbal. A SIC e a SIC Notícias vão continuar a acompanhar as autárquicas ao detalhe. Fique connosco, até breve.